Fala pessoal, tudo bem? Zaf por aqui, começando mais um Pode Ser. E hoje com uma alegria muito grande em receber o meu amigo Alexandre Persegona. Alexandre que tem uma longa jornada no mercado de consórcio e me ensinou muito do que eu sei hoje, nos auxilia muito no que nós sabemos, o que nós fazemos também, e veio contar um pouco da história dele para nós, falarmos um pouco de mercado também. Hoje ele está ocupando uma cadeira especial dentro do Grupo Canopus, é um agente credenciador, então é alguém que conhece do produto com profundidade e tenho certeza que vai auxiliar você, como me auxilia, a conseguir ser mais qualificado e disruptivo nesse mercado. Alexandre, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como dito, uma alegria grande em poder te receber hoje. Obrigado aí por parar a tua agenda para poder dedicar esse tempo para nós. Queria que tu te apresentasse, pessoal, falar um pouquinho da tua história, quem tu é. Vamos lá. Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite, Zaf. É uma honra estar com você e também com o pessoal para poder falar um pouquinho da minha história e também falar sobre o produto consórcio, né? Pessoal, eu estou no consórcio desde 2013. Iniciei, na verdade, como vendedor na Embracon, uma história onde comecei com 1 mês e 17 dias e fui promovido para gerente, né? Na Embracon. E no meu desenvolvimento de gerente, eu fui para Maringá, fiquei 1 ano e meio, fui para Londrina, de Londrina fui para Santa Catarina, em Joinville, e depois vim para Itajaí, né? Onde eu hoje resido, né? E decidi largar a vida de CLT, né? Falar, vamos deixar lá de gerência e vamos empreender, né? E daí comecei a empreender dentro da minha empresa no ramo do consórcio, né? E 2019 recebi um convite da Canopus para iniciar um projeto em Santa Catarina de buscar parceiros, dar treinamento, falar sobre o produto consórcio e mostrar o que o produto consórcio tem de diferencial, né? A gente sabe que o produto consórcio, a cada ano que ele vai passando, ele vem batendo recordes de vendas, né? Nunca se vendeu tanto consórcio como se vendeu nos últimos 3 anos, né? Depois que passou a pandemia, o consórcio virou uma febre, né? E a gente sabe que é um produto que você pode adquirir, você pode fazer levantamento patrimonial, que você pode fazer novas aquisições e também fazer uma poupança forçada. Pouco tempo e muito conhecimento. 13 anos de experiência, então, no mercado de consórcio. Uma frase que tu me falou me chamou bastante atenção, até porque tem muita gente que está nos assistindo nesse momento aqui agora, que pode ser o que esteja passando na mente dela. Deixar de ser CLT para empreender no mercado de consórcio. Para que a gente possa explorar um pouquinho mais, então, esse vasto conhecimento que tu tem ligado diretamente à tua história, porque 13 anos é uma excelente jornada profissional já, dentro de um mercado. Eu queria te fazer uma pergunta. É possível hoje sair da CLT, deixar aonde eu estou executando um trabalho e empreender no mercado de consórcio para construir uma carreira e uma carreira de sucesso? Com certeza, 100%. E eu falo que depois que eu saí da CLT foi quando eu fiz a minha vida. Muito Porque bom. eu falo assim, que o mais difícil que eu vejo, Zaf, no consórcio, é que você tem que ter resiliência, entender que você tem que plantar, você tem que plantar todo dia, buscar cliente todo dia, fazer proposta todo dia, para daí sim você ter a venda, né? Eu digo bastante isso também, né? É um produto para todos, mas não é para todos. Né? Está à disposição de todos que desejam, mas nem todos vão conseguir. Vão conseguir aqueles que se permitirem se desafiar e quiserem ser realmente pessoas melhores. E como tu falou, tu já passou por mais de uma bandeira ao longo da tua história, conhece profundamente outros tantos produtos, outras tantas bandeiras, e vou te fazer uma pergunta. Precisa tanta bandeira no mercado? Tem diferencial competitivo entre os produtos em si, olhando para o produto propriamente dito? Vamos lá. Cada administradora tem a sua forma de lidar, a sua regra, né? A sua postura de fazer as suas liberações, né? Mas eu vejo que é muito importante um vendedor buscar especialização nas demais administradoras que existem. Por quê? Se eu souber muito bem o que faz uma HS, o que faz uma Servopa, o que faz uma Embracon, o que faz uma Canopus, o que faz um Banco do Brasil, uma Caixa, um exemplo, eu consigo me adaptar, entender qual a real necessidade do cliente, para poder entender qual é o melhor produto para poder oferecer para ele também. Eu falo que muitas das vezes a maioria dos vendedores, vamos falar assim, eles não escutam o cliente. Eles já estão vendo o que ele está vendendo para poder já jogar lá na frente. Dica especial, papel e caneta na mão, sempre digo isso, anota, né? Muitos dos vendedores não olham para o cliente, olham para o produto. E a gente vem batendo muito nessa tecla. Não é sobre consórcio, não é só sobre o produto, começa lá pelo cliente. Sonhos, objetivos, planejamentos. Inclusive dentro da C, a gente tem o triângulo da estruturação, que vai olhar exatamente para isso, né? Capacidade, necessidade e realidade.
Cada cliente uma capacidade, uma possibilidade, uma necessidade, uma realidade. Então, o que que eu vou entregar que se adapte para aquele cliente? E como tu bem falou, diferentes administradoras, diferentes soluções. Isso mesmo. Certo. E um outro ponto que eu vejo, que é aquilo. Às vezes você entender, você vai fazer o quê? Um back-office com esse cliente. Ele vai passar novos clientes para você, você vai ter a lista de contato deles, e você vai fazendo a tua carteira, né? Que querendo ou não, quanto que você aceita não vender? Quantos não você se permite Isso é dica aceitar? de vendedor experiente, hein? Quantos nãos você está se permitindo dia a dia a receber para você encontrar um sim? Sim. Quanto você é resiliente, como tu começaste no começo falando, né? Porque é importante, porque muitas das vezes você vai fazer assim, ó, faz 3, 4 meses você não vendeu, mas você está se planejando, quantos clientes você passou a proposta, né? E muitas das vezes você fica batendo naquele mesmo cliente meses e meses e meses e você deixou de plantar. Então, eu vejo que um vendedor de sucesso é aquele vendedor que ele se permite levar um não, mas ao mesmo tempo ele não desiste desse cliente. Eu posso falar, eu tenho clientes que há 5 anos eu levo um não, mas eu nunca desisti dele. Todo mês eu ali mando uma mensagem para ele, pergunto se está tudo bem. E eu posso testemunhar isso, porque quando nós fomos credenciar na Canopus, onde nós temos um posicionamento extremamente qualificado, inclusive temos um prêmio para buscar, né? Nesse ano agora, referente aos resultados de 2025, fomos o segundo melhor parceiro em resultados no ano de 2025 no Brasil, e isso muito nos orgulha e é fruto muito do suporte que o Alexandre nos dá, além da qualidade da própria administradora, que é uma das bandeiras as quais nós atuamos por conta de quê? De especialidade. O que que aquela bandeira tem de especialidade? E outro, o que que ela tem de apetite? Porque ela não tem apetite para tudo. Um exemplo, faz rural. Né? Isso não é uma crítica, isso é uma escolha de posicionamento de mercado da administradora que entendeu que o rural não está dentro do métier dela, não está dentro do contexto dela. E por conta disso, nós temos outras administradoras para atender especificamente a essa demanda, né? A essa linha. Então, eu fui um dos primeiros clientes do Alexandre quando ele quis ampliar a carteira dele. E vários foram os momentos que eu falei para ele, cara, não posso agora, não tem agenda, vem depois, vai. Não vai dar. E ele insistindo. E cada não que ele recebia, ele colocava mais um sorriso no rosto, mais resiliência, buscava ter um contato mais próximo, buscava entender a minha agenda, buscava se aproximar até o momento que a gente conseguiu sentar juntos. Verdade. Ele apresentou para nós o portfólio do produto. Dali a gente criou, inclusive, uma amizade muito boa, que para nós é muito preciosa. E hoje nós conseguimos esses excelentes resultados dentro da Canopus. E o mercado? Né? O mercado, tu falou que o mercado conquistou aí nos últimos 3 anos os melhores números de venda. Ele está saturado já? Será que ele vai continuar crescendo? Vai crescer muito. Exponencialmente, nos próximos 5 anos é com tranquilidade. Tu vê uma janela de 5 anos, então, de um crescimento, uma curva de crescimento no consórcio. Sim, vou falar assim, Zaf. Quando você já viu uma administradora falar assim, vender 500, 600, 1 bilhão, 2 bilhões por mês? É um número muito forte. Então, tem administradores que já estão batendo na casa do 1, 2, 3 bilhões. Eu vejo a Canopus, por exemplo, vendendo 600 milhões, mas eu, quando entrei na Canopus, a Canopus vende 80 milhões por mês. E, querendo ou não, é uma evolução. Mas o que a gente fala? Ter uma venda sadia, que eu falo que é uma venda sadia, uma venda que ela é constante, não tem cancelamento. E a gente sabe hoje que o mercado ele tem uma venda muito daquilo que o cliente quer ouvir. Então, a pessoa fala aquilo que o cliente quer ouvir, bota para dentro e depois a venda cancela. E muitas dessas pessoas acabam nem ficando no mercado. Então, elas passam rapidamente, né? Mas o brasileiro nunca foi ensinado a fazer uma poupança. Isso é uma verdade. Sempre ensinaram o quê? Eu tenho que fazer uma dívida para poder conquistar algo, né? E o consórcio ele vem numa cultura diferente. Então, você tem que poupar. Posso pensar que o consórcio ele está muito ligado a uma educação financeira. Toda a vida, toda a vida. Porque dessa forma ele vai pagar menos juros, porque no consórcio não existe juros, existe uma taxa administrativa que ela é diluída pelo prazo de vendas. Muito né? bom. Mas quando a gente fala para um cliente que ele vai ter que pegar, fazer uma carta, que ele vai ter que começar a pagar a sua mensalidade, para ele poder participar num sorteio ou num lance que ele queira dar, antecipar para uma contemplação, ele também tem que tirar aquela ansiedade. E é isso que a gente começa a ensinar aos clientes. Tirar a ansiedade, mostrar o custo que ele está tendo daquele dinheiro, mostrar o quanto que ele vai ter de vantagem no final em relação ao financiamento, e é onde a gente fala. Vamos pegar assim, 10 mil, 15 mil, uma carta de 100 mil reais, faz diferença para ele? Às vezes um financiamento ele vai pegar na hora, mas ele vai pagar 30 mil, 40 mil a mais do que e até levar uma consciência para essas pessoas de
por mais que a minha necessidade nesse momento seja urgente, eu não consigo, através do consórcio, solucionar, eu posso nunca mais precisar dessa necessidade. Então eu olho para a minha realidade desse momento, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa, eu preciso expandir minha empresa, eu preciso concluir a minha construção, e eu não posso esperar até haver uma contemplação. Mas por que eu me coloquei nessa situação? Porque eu não tive uma educação financeira, não tive um bom planejamento. Quem sabe então eu comece a partir de agora a planejar para não mais estar nessa situação, para que eu consiga no próximo momento que essa realidade de vida vier para mim novamente, de crescer, de me desenvolver, de comprar um novo bem, eu já esteja efetivamente planejado. E galera aí que está assistindo, né? Estou falando do pessoal do fundo, consórcio. Vai trocar de carro, vai trocar de casa, consórcio. Para você que está nos assistindo também, consórcio. Consórcio é realmente um excelente mecanismo. E o mercado está apto, o mercado está aberto. O mercado, Alexandre trouxe para nós, está em franco crescimento. 5 anos de uma curva de crescimento extraordinário. E a conjuntura do momento que a gente vive tende muito para isso, né? Taxa Selic alta, uma tensão, inflação também alta. Inflação alta, uma tensão política independente de partido A ou partido B, um cenário do mercado tradicional de crédito abalado por grandes escândalos, né? Então o mercado hoje precisa de uma nova realidade, e essa nova realidade pode ser efetivamente, e acredito muito que é, no mercado do consórcio. Tu falou que o consórcio não tem juros, tem só taxa de administração. Isso. Posso, então, para quem está nos assistindo e não conhece ainda muito sobre o consórcio, dizer que ele é, se não um dos produtos mais baratos que tem no mercado? Pode falar que é mais barato sim no mercado. Você só vai deixar de ser o consórcio mais barato quando você pega um financiamento com uma taxa zero, uma taxa 0,49, que daí eu falo assim, ok, uma taxa zero, mas com quantos por cento de entrada que você tem que dar? 80%, 70%, né? Isso para a linha automotiva, né? Mas para o imóvel, existe taxa zero? Não existe. Existe você comprar direto com uma construtora e você pagar sem juros? Não existe. Então, o consórcio ele se torna esse produto muito mais barato. E com a taxa Selic muito alta, a gente sabe muito bem que se você deixar a tua carta aplicada, ela também está rendendo. Aí que vai o entendimento de cada administrador, a gente saber o que a gente está tendo do produto, para a gente poder falar, quanto que está rendendo a minha carta? Opa, tem administradora que rende 90% do CDI. Imagine, 90% você tem uma carta lá que você paga uma parcela de 1.000, mas a carta está lá de 120, 130 mil reais rendendo, e você pagando uma parcela pequenininha. E faz diferença isso na frente. A gente tem, quem nos assiste agora, tanto de cliente final, aquele que quer comprar o consórcio para si próprio, como a gente tem parceiros também, que têm nos acompanhado, que também buscam conhecer mais sobre o produto. E posso falar no consórcio como investimento, então? Pode. Tanto olhando para o cliente final entender por que é investimento, aonde está essa rentabilidade dele, por que ele realmente está investindo e vai ganhar dinheiro em relação a essa carta, e para o parceiro que não conhece ainda o produto consórcio como investimento. Né? O que tu poderia ensinar para a gente nesse momento? Vamos lá. A gente pode falar que você pode fazer um investimento numa carta de consórcio, às vezes para você fazer uma venda futura, você ganhar um ágio sobre ela, ou você contemplar a carta e deixar ela aplicada para você poder fazer a redução da taxa que está administrativa, aproveitar essa alta da Selic, porque a Selic ela está alta e ela vai se manter nos próximos anos alta, não vai baixar assim de uma hora para outra, né? E até por causa da questão do governo, a gente sabe que essas oscilações acabam afetando muito, né? Mas a gente também tem que entender que o consórcio você vai ter poder de compra e poder de barganha. Então, se você vai comprar um carro, se vai comprar um imóvel, se você conseguir barganhar 5, 10, 15% numa compra à vista, vai valer a pena? Vai fazer sentido? Se você ganhar 10, 15, 20, 50 mil reais numa compra, faz sentido? E aí é onde você começa a entender que o teu dinheiro está rendendo. E enquanto você está negociando, a tua carta está aplicada diariamente. Então, não quero ficar com a carta. O que você pode fazer? Você pode vender a carta. E hoje o mercado de carta contemplada é um mercado que eu falo meio negro, né? E te perguntar sobre isso, ele né? é meio obscuro, porque você tem que tomar muitos cuidados. Mas se você compra com uma empresa séria igual a ser, compra contigo, uma pessoa muito séria, você sabe muito bem que você está passando o que para a pessoa? Tranquilidade e transparência naquilo que ela está comprando. Eu não comercializo carta contemplada, mas eu falo, tem parceiros que comercializam. E aí eles vão fazer o quê? Vão mostrar para você o que você está pagando, vai mostrar quantas parcelas já estão pagas, vai mostrar para você o que você vai estar fazendo de transferência, o que você vai estar descapitalizando. Mas você vai ter a carta na mão para você poder comprar. Bom. Muito bom, até porque esse mercado de carta contemplada, então a gente estava trazendo aqui uma linha de que o consórcio como investimento é válido,
Porque, de uma certa forma, eu estou guardando recursos e esses recursos vão me dar um poder de compra com correção. Sim. Então, meu dinheiro está crescendo, eu não estou perdendo dinheiro no tempo, meu dinheiro está crescendo. Isso mesmo. Vai me dar um poder de ação lá na frente de poder comprar um bem com um desconto. Sim. E esse desconto é mais uma vantagem de ganho que eu tenho. E eu posso, inclusive, contemplar essa carta e vendê-la no mercado, lucrando efetivamente sobre ela. Então, tanto para você que quer olhar o produto consórcio para investir nele, vale a pena. Quanto você, parceiro, que também quer entrar nesse nicho de mercado para trabalhar com carta contemplada, também vale a pena. São ótimas oportunidades. E o mercado de contemplada, como o Alexandre falou, aos meus olhos, é um mercado que ainda vai amadurecer muito. É um mercado secundário, é um mercado paralelo, mas é um mercado que tem crescido. Eu acho que a palavra assustadoramente cai bem. Não num susto num sentido negativo, né? Mas num susto do volume que esse mercado tem crescido. Sim. São cifras e cifras de centenas de milhões circulando em cartas. E mais, as cartas têm circulado como um ativo, não só para liquidação. Então, quando eu vendo uma carta, nem sempre eu estou vendendo para o destinatário final. Às vezes eu estou vendendo como um ativo para alguém que vai vender aquele ativo. E o ativo tem circulado no mercado. Eu vejo ainda, Alexandre, e daí queria um pouquinho da tua visão, uma necessidade das administradoras regularem mais esse mercado. Eu sinto falta, como um empreendedor do mercado de consórcio, das administradoras pegarem na mão o mercado de cartas contempladas, entenderem que esse mercado é um mercado pulsante, punjante, potente, né, e regularem um pouco mais esse mercado, para que ele perca um pouco dessa nebulosidade onde se aplicam golpes, onde as coisas não acontecem de forma lícita e comece a entrar cada vez mais num lugar de qualidade. O que tu pensa sobre isso? Vamos lá. Eu vejo assim, Zé. Primeiro ponto, para uma administradora, ela não pode comercializar a carta contemplada. A administradora em si, ela não pode comercializar, né? Então, mas ela pode regular. Ela pode... Como um novo consorciado, digamos assim. Qual é o problema hoje de carta contemplada que eu vejo no mercado? O ágio. Tem gente que liga quase 50% de ágio. Então você pega uma pessoa ali, quase 50%, se ela é uma pessoa leiga, que ela não entende, ela acaba sendo iludida. Sim. E ela achando que ela só está pagando aquilo e mais nada. Daí ela esquece que no consórcio também tem reajuste. Às vezes o pessoal não fala do reajuste, facilita muito a entrada e na hora que vai dar o problema começa, opa, aumentou, eu paguei para quem? E tudo que ele está dando no ágio não está amortizando nada no seu saldo devedor, nada. Então, o grande problema, o grande vilão, eu vejo a alta desse ágio. Né? Sim. Essa alta do ágio se deve muito também em relação aos financiamentos que estão com taxa muito alta. Sim. Né? Mas esse é um ponto. E até por isso que eu te trago a percepção, contribuindo com o teu pensamento, de que o fato da administradora não poder vender a carta contemplada, ok, está fora de uma regulamentação. Mas ela controlar o mercado de quem tem a carta, a validade da carta, a licitude, quem sabe a gente começar a ter uma nova legislação regulatória de um teto de valor sobre ágio. Eu sei que o mercado se autorregula. Sim, isso eu tenho clareza, mas a minha ideia não é também frear o mercado com regulamentações, mas sim trazer para um campo de mais licitude em que a gente não tenha tantos problemas, porque o problema afeta todos nós, né? Mas eu falo assim, existe administradoras que na transferência ela já vai travando. Certo? Então ela quer entender o que o cliente já quer comprar, ela já quer entender o que ele vai adquirir. Se isso para mim é indispensável. Ele não vai fazer a transferência da carta. Isso para mim é indispensável. Uma das coisas que nós aplicamos aqui na C, e quando eu apresentei isso para o Alexandre, ele validou bastante esse projeto conosco, é pré-aprovar os projetos para saber se eles vão dar certo ou não vão dar certo. Então, de uma certa forma, comunicar com o setor de crédito, ver se eu vou conseguir faturar depois. Porque vender, muitas administradoras não têm nem filtro de entrada para fazer a venda. Vende e depois bota para dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu enfrentei várias, não precisamos nominá-las aqui. O objetivo não é falar de uma administradora ou outra, mas falar do mercado como um todo. Várias administradoras colocam para dentro a operação e depois criam obstáculos para você sacar o crédito. Esse é o nosso grande desafio, eu vejo. É destravar. É destravar, exatamente. É o destravar a carta na sequência. Então, se de alguma forma, e existem formas disso acontecer, e isso eu aprendi muito com o Alexandre, da gente conseguir falar com o setor de faturamento para pré-analisar se aquilo vai acontecer de uma forma adequada depois ou não. Fazer uma avaliação do bem prévia com a engenharia oficial autorizada pela administradora. Então, antecipar algumas coisas que vão acontecer no futuro vai nos levar para um campo de mais gerenciamento de risco, mais controle sobre a operação, para que efetivamente ela traga resultados lá no final. E seja mais objetivo, né?
Ser mais objetivo com o cliente e menos subjetivo, né? Perfeito. Essa Perfeito. é a realidade Perfeito. principal. Porque cliente satisfeito vai recomprar. Sim, e vai indicar. E vai indicar, exatamente. E cliente satisfeito vai recomprar e vai indicar. Hoje, se tu fosse dar uma dica para quem está começando no mercado do consórcio, 3 dicas. 3 dicas do Alexandre, assim. O que o Alexandre hoje faria ou o que ele não faria, que ele fez ao longo da caminhada dele, que podem fazer a diferença para quem está nos assistindo agora. Vamos lá. Dica 1, papel e caneta, hein? Especial, falei para vocês, fez a diferença no nosso empreender, vai fazer a diferença no seu empreender também. Primeiro, eu acho que você tem que ser automotivador. Você tem que se automotivar. Você tem que buscar sempre a motivação em você mesmo. Não pode depender dos outros para te motivar. Segundo ponto, resiliência. Resiliência de saber quantos não você vai levar. Eu costumava falar para os meus vendedores e parceiros de negócio que eu sempre, quando levava um não, tinha que tomar uma aguinha, respirar. Eu sou muito ansioso e eu já queria o negócio na hora. E não sabia não aceitar ou não, né? Então, eu sempre tentava buscar. Então, o tempo foi me moldando e falando assim, não, levou não, hoje não é o dia. Saiba olhar o lado positivo. Se você olhar tudo para o lado positivo e não olhar o lado negativo, você vai ver que teu dia melhora, a tua ideia vai melhorar e a tua maneira de você poder vender para o cliente novamente também vai mudar. Então, eu bato muito nessa tecla. Resiliência, humildade e sempre, seja uma pessoa alegre, uma pessoa entusiasta, né? Você tem que ser uma pessoa que motiva o teu cliente. Olha isso, eu vou até dar um testemunho para vocês também nesse sentido de que se tem uma pessoa que sabe vestir-se de alegria todos os dias é o Alexandre. Eu já sentei em mesas com ele para a gente enfrentar inúmeros problemas, que ele começou sorrindo, a gente enfrentou o problema e ele terminou sorrindo. Mesmo sorrisinho que ele está dando para nós aqui agora. Passamos pelo desafio, depois veste o sorriso de novo e vamos para frente, porque a vida continua. Independente do obstáculo que foi encontrado, a vida efetivamente continua. Mas aí você aprendeu, né? Você viu algo diferente, você fala, aqui eu posso por esse caminho. Não preciso querer bater de frente. Sim, exatamente. E como é que eu coopero para construir, né? E meu pai fala uma frase para mim que eu levo pro resto da minha vida. Plantio é livre, gente. A colheita é obrigatória. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Plantou, desculpa a palavra, vai colher também. Então eu prefiro plantar coisa boa. É isso aí. Alexandre, o consórcio enquanto produto ele é antigo. Sim. Desde muito tempo, estamos falando de décadas e décadas atrás, antes mesmo de ele ser regulado pelo Banco Central, a Receita Federal já fazia a regulação dos primeiros consórcios que existiam. E as administradoras vieram se reinventando ao longo do tempo. Tu vê essa evolução acontecendo nas administradoras ou tu ainda acredita que as administradoras precisam olhar bastante para dentro de casa para se qualificar mais? Eu vejo que as administradoras têm que se melhorar em relação à tecnologia, em relação que o mercado está muito agressivo. Quem não está olhando para a tecnologia, quem não está olhando para a inteligência artificial, quem não está olhando, por exemplo, para as necessidades, né? O mercado está mudando, está em constante evolução, né? E o consórcio ele também está em constante evolução. A gente não via, por exemplo, pessoa física comprando pessoa jurídica. Hoje é uma coisa natural em algumas administradoras. Mas tem administradora, por exemplo, a Canopus, a gente não faz esse tipo de operação. Mas a gente está plantando, vamos lá, jogamos a ideia. Fazer essa mudança, porque a gente também quer pegar uma fatia do mercado diferente. A gente também quer melhorar. Mas eu falo que o mercado está em constante evolução. Vamos pegar, por exemplo, o mercado imobiliário, container. Quando que a gente vinha casa de container? Hoje, casa container já é projeto, já fazer mansão de casa container. É verdade. E o consórcio está se adaptando a esse tipo de compra. Uma coisa que tu fala, eu vejo também na mesma direção, né? A primeira, a importância de se reinventar, né? Eu ainda vejo boas administradoras bem posicionadas no mercado, ainda tendo que olhar para dentro de casa e se qualificar dentro de casa, se qualificar no corpo humano, se qualificar em processos, se qualificar em tecnologia para conseguir entregar mais lá na frente, para que a gente quebre o subjetivismo que possa estar acontecendo dentro dela, de um humano de bom humor ou mau humor naquele dia, dá certo ou não dá certo. Vou com a cara dele, não vou com a cara do outro. A gente até brinca numa grande administradora que parecem que existem vários atendentes lá de trás e na ligação que disse não, liga na próxima que vai dar sim. Basta mudar o atendente. E não pode ser assim. Não. A gente precisa ter um processo mais claro. Eu vejo que a tecnologia chegou de uma maneira disruptiva. Sim. A gente vê marcas já trabalhando de uma maneira tecnológica, né? E isso não tem volta. A gente também quer aplicar bastante
investimento em sistema, em tecnologia, porque eu vejo que não tem mais volta nesse sentido. E algo que tu falou, enquanto tu falava, eu me lembrei do desenvolvimento do plano de negócio. E quem não assistiu ainda o nosso podcast do quadro Desafios do Consórcio, veja. Primeira aula e segunda aula, elas falam muito sobre plano de negócio, a importância de um planejamento estratégico. Quando nós fazíamos o nosso planejamento estratégico, nós colocamos lá que um dos nossos objetivos era influenciar nas administradoras, para que as administradoras também mudem o seu comportamento. O que? Levar boas ideias para dentro de casa, não só críticas, não apontar de dedo, não deu certo, criar uma tensão, até criar um conflito, que daqui a pouco gera um desbandeiramento, mas a ideia é levar para elas boas ideias que coloquem aquela pulguinha atrás da orelha. Olha, por que não pensa nisso? Por que não aperfeiçoa isso? Por que não muda? Olhar com outro olhar, porque a administradora ela está olhando de um ângulo. Nós estamos olhando de outro ângulo. O cliente na ponta está olhando de outro ângulo. Como é que a gente converge todo mundo para ter esse olhar, então, qualitativo? Vamos lá. Eu vejo muito em relação quando a gente conversa com os setores, quando a gente passa o que está na nossa ponta. Diálogo. E você fala assim, está acontecendo isso, eu vejo uma necessidade disso, mas na conversa boa, não é na conversa mandando fazer isso aí. Ou impondo, né? Você falando o porquê e o que você acharia que seria interessante essa mudança. Mostrar que faz sentido ou não. E aí você vai tendo, vamos falar assim, o sim, o não, mas olha, será que não vai ter um sim lá na frente? Eu acho que é nessa linha que a gente vai melhorando. Muito bom, muito bom. O que mais nós podemos dizer para esse pessoal, então, que nos assiste, para nós fecharmos hoje esse nosso Pode Ser? O que o Alexandre deixaria aí de mensagem final para esse pessoal? Estamos olhando para um pessoal que está pensando em empreender ou já está empreendendo, quer escalar, e até mesmo para o seu cliente final, né? Que veio aqui ouvir, estava passando aqui no YouTube, estava vendo as nossas redes sociais, encontrou esse podcast, conectou com ele. O que o Alexandre deixaria de mensagem final sobre consórcio? Define para nós mercado de consórcio em uma palavra. Desafiador, né? Uma palavra. Nem combinamos isso, né? Acho que uma palavra vai ser. Pensar. Eu tenho uma. Futuro. Eu não iria nem pegar o futuro. Eu iria falar assim: conquista. Conquista. Porque você vai ver que com o consórcio você vai conquistar e daquilo que você conquistou você vai dar um valor absurdo. Você vai ver no final quanto que você vai conquistar. E conquista em amplos ângulos, né? De amplas formas. Tanto conquista para o consumidor final que vai comprar o seu bem da vida, vai atingir o seu objetivo, assim como para o agente, vendedor, parceiro, empreendedor, né? Que vai conquistar também o seu negócio, os seus resultados, a sua mudança de vida, como tu bem falou, né? Eu mudei de vida quando eu saí do CLT e comecei efetivamente a empreender nesse mercado de consórcio. Isso foi 1000%. Muito bom. 1000%. Muito bom. E eu falo que pode mudar a tua vida. Muito bom. Pode mudar mesmo. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecer então a audiência de vocês, a participação de vocês. Dizer para não esquecerem de curtir as nossas postagens, nos acompanhar nas redes sociais, compartilhar esse Pode Ser com quem você acredita que precisa estar ouvindo sobre isso. Se depois quiserem o contato do Alexandre também para se credenciar junto a Canopus, eu passo o contato dele, faço isso com muita alegria, tanto pela administradora quanto pelo Alexandre. Se quiserem também outras bandeiras, a C tem um ecossistema hoje formado pelo Shopping do Consórcio, que pode te dar acesso a qualquer bandeira que você necessitar, e não só a bandeira. A gente consegue entregar para você soluções de produtos, serviços e tecnologia que você não encontra pronto no mercado, porque esse foi o nosso diferencial. Enquanto as administradoras entregam produto, a gente entrega o serviço que qualifica esse produto. A gente consegue entregar para você uma esteira de pré-venda, uma esteira de venda, uma esteira de pós-venda, de utilização de crédito, de avaliação de imóveis, garantias imobiliárias, financiamento de lance e tantas outras coisas mais que venha contribuir com esse processo. Alexandre, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por aceitar aqui, sentar de frente para as câmeras. Sei que não é fácil, é diferente do que a gente faz no dia a dia, mas entre vários nãos eu conquistei o sim. E eu fui vendo um talvez, não, depois vamos, eu conquistei o meu sim também. Com o meu sorriso eu apliquei a técnica no próprio mentor para ver efetivamente ela dar certo. Te desejo muito sucesso. E uma coisa que eu te falei essa semana, caminhamos ombro a ombro. Né? Venceremos todos os desafios, brindaremos todas as vitórias e conquistaremos cada vez mais sucesso. Deus abençoe a nós. Amém. Tudo de bom. Forte abraço para todos. Até um próximo momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.